Bom dia a todos, me chamo Paula, estou muito feliz e grata por poder participar do 18º Congresso Andaluz de Naturopatia e do 5º Congresso Mediterrâneo de Naturopatia. Faço aqui meu agradecimento especial ao Fórum Hispânico de Naturopatia e às demais instituições responsáveis pela organização desse evento. Como eu já falei para vocês, meu nome é Paula, eu sou brasileira, sou terapeuta holística, ofereço várias técnicas alternativas para a promoção do bem-estar das pessoas, ajudo nesse despertar da consciência do indivíduo e eu procuro levar às pessoas um pouco do que eu encontrei nessa minha trajetória pessoal, que é a satisfação do autoconhecimento e a libertação de quem realmente eu sou, de forma equilibrada e plena, em sintonia com a minha divina essência. Eu sou credenciada pela ABRAT, Associação Brasileira de Terapeutas Holísticas, e agora estou me associando na Aporte, porque me mudei fazem somente 2 meses para a Holanda. Então também estou me associando a essa associação tão importante. Hoje eu vim falar com vocês sobre o Reiki e a profissão de naturopata. Então aqui agora nós vamos relembrar alguns conceitos. O que é o naturopata? O que é a naturopatia? A naturopatia é uma abordagem médica integrativa que busca tratar as causas das doenças de forma holística, utilizando métodos naturais como a fitoterapia, a homeopatia, a nutrição, técnicas manuais e algumas outras práticas relacionadas à mente e corpo. E o que é o Reiki? O Reiki é uma prática terapêutica baseada na canalização da energia vital universal e ela promove o equilíbrio físico, emocional e espiritual. O terapeuta Reiki utiliza as mãos para direcionar essa energia ao paciente. Então, ambos trabalham com bem-estar de forma holística e podem ser consideradas práticas complementares à medicina convencional. E o que é o Reiki? O Reiki ele é um sistema natural de harmonização que melhora a energia do nosso corpo, mantendo e recuperando a nossa saúde e o nosso bem-estar. Ele foi redescoberto no século XIX por um japonês de nome Mikao Usui. O Reiki ele não é uma religião. Ele é uma das técnicas mais antigas que a gente tem registro na história da humanidade, que utiliza a energia do universo para a cura através das mãos. Então, o que é o Reiki? É a utilização da energia universal para equilibrar a nossa energia vital individual, através dos chakras, que são centros de energia do corpo. Então, mais uma vez, o que significa essa palavra Reiki? Que é formado por 2 ideogramas orientais, o Rei e o Ki. O Rei é a energia vital universal, que ela é inesgotável, ela está à nossa disposição, é a energia divina. Também pode significar sabedoria divina, espírito, alma ou sabedoria sutil, que permeia todas as coisas. Esse ideograma, ele expressa a ideia de uma chuva maravilhosa, uma chuva milagrosa. O Ki é a nossa energia vital individual, que flui e pulsa em todos os seres vivos, desde o nosso nascimento. É como se a gente tivesse uma bolsinha, E a gente recebe uma energia vital. E conforme o tempo vai passando, essa nossa energia vital vai diminuindo, até a nossa morte. Então a gente tem hoje ferramentas, que é o Reiki, para a gente aumentar a nossa energia vital, E com isso nos causar um bem-estar e uma longevidade. E o Reiki é uma delas. O Reiki também é conhecido pelos chineses como Qi, pelos indianos e tibetanos como Prana, pelos cristãos como luz no ocidente, como bioenergia ou energia cósmica. Então existem várias maneiras da gente nomear essa energia vital. Mas o mais importante de tudo é a gente saber que a gente tem uma energia vital individual
E que com a técnica do Reiki a gente consegue canalizar a energia universal, a energia do universo, né, a energia do Criador, e então canalizar essa energia para os nossos chakras e com isso alcançar o equilíbrio. Bom, quais são os benefícios do Reiki? O Reiki, ele energiza e equilibra o corpo todo. Ele fortalece o nosso sistema imunológico. Ele promove o relaxamento profundo. Ele alivia o estresse e a ansiedade. Ele promove o equilíbrio da dor. Ele alivia tensões musculares. Ele aumenta a taxa de recuperação de ferimentos. E principalmente, ele traz paz na mente e no corpo. O Reiki também nos traz alguns princípios que são muito interessantes. O primeiro princípio do Reiki é só por hoje confio, só por hoje não me preocupo. Pensando nessa frase, a gente vai aprendendo a romper os laços com os conceitos pré-estabelecidos de dor e angústia. Devagar damos tempo certo para cada pessoa e para cada situação que temos que enfrentar na vida. As preocupações, elas acabam gerando ansiedade. A ansiedade gera tensão e tristeza, percussoras da raiva. A tensão e a tristeza nos colocam no caminho da autodestruição, via depressão ou via raiva. Então, qual é o maior ensinamento desse princípio? Só por hoje confio, só por hoje não me preocupo. É a gente poder dormir sem pensar em todos aqueles problemas que a gente tem, né? Então, quando eu comecei o meu caminho com o Reiki, eu era uma pessoa realmente muito preocupada, que não conseguia dormir à noite, né? E aí o que vinha na minha cabeça? Vários problemas que durante o dia eu não tinha conseguido solucionar. E o que eu aprendi com o Reiki? Se eu for dormir e se esse pensamento vier na minha cabeça, se ele realmente for um problema, eu tenho que levantar e resolver. Se eu não preciso levantar e resolver, é porque não é um problema. É um problema imaginário que eu tenho, que eu estou aumentando, talvez, né? E com isso eu digo, não, só por hoje não me preocupo. Se eu posso esperar amanhecer para resolver, eu posso trazer essa paz para o meu sono também. O segundo princípio do Reiki é só por hoje estou calmo, só por hoje não me irrito. Um princípio bem difícil. Mas aqui a meditação diária, a aplicação do Reiki, nos leva a trabalhar, né? Todas as mágoas, os ressentimentos, as raivas, as fúrias, que acabam trazendo todo esse mal, né? Tanto para o nosso corpo físico, mental, emocional, espiritual. Então a gente começa a prestar mais atenção nas coisas que a gente fala, nas coisas como a gente trata as pessoas, né? E isso vai melhorando com o tempo. Então, se hoje, por exemplo, eu explodir com o meu esposo, isso me vem na consciência. Por que eu fiz isso? Eu poderia ser mais calma? E através disso eu vou mudando. Através dessa consciência de ser mais calma, eu vou mudando. Amanhã eu sei que eu não vou explodir. E assim sucessivamente. Então eu vou melhorando a minha atitude em relação às pessoas. Se eu paro para pensar na Paula de 5 anos atrás, hoje essa Paula é muito mais calma, muito menos explosiva. Então é isso que o Reiki te traz, é esse caminhar, né? Que você vai trazendo a consciência. Puxa, briguei, não preciso disso. Na próxima vez eu consigo me controlar um pouquinho mais. E assim sucessivamente. O terceiro princípio do Reiki: só por hoje serei grato a tudo e a todos. Só por hoje sou grata às bênçãos que recebo. Então, na verdade, a gente tem uma escala de sentimentos, né? Onde sentimentos mais baixos, por exemplo, né? Que tem frequências menores, como medo, né? A gratidão já está no meio da escala, né? Depois a gente vai ter coragem, amor, benevolência, enfim, outros sentimentos superiores, né? Então, o que a gratidão nos mostra? Ela eleva a nossa frequência energética. Então, não é ser somente
grato e positivo. Não, ela traz um benefício energético, certo? Ela eleva a nossa frequência energética e com isso as coisas que vão se aproximando na nossa vida têm a mesma frequência, frequências boas, frequências elevadas. Então é isso que a gratidão faz com que a nossa frequência energética se eleve, nos trazendo de volta todas as coisas boas que o universo tem a oferecer. O quarto princípio do Reiki é só por hoje serei gentil com todas as criaturas. Então, com essa afirmação, podemos nos remeter ao respeito pela vida e pela existência de cada um, né? E isso é a gentileza, né? A gentileza é o sinal sagrado do reikiano. E a gente começa a perceber que a gente começa a cuidar de outros tipos de vida do planeta, né? Não só a humana, como a gente começa a cuidar melhor dos animais, vegetais, né? Por que eu vou arrancar aquela planta se faz parte da vida dela crescer, morrer dentro daquele ambiente, né? Então a gente começa a prestar atenção mais nisso. E o quinto e último princípio do Reiki é só por hoje trabalharei honestamente, sem raiva, sem ansiedade, com a mente calma, com as emoções equilibradas, com honestidade. Então são 5 princípios simples, mas muito potentes, e que se a gente cumprisse esses 5 princípios de Reiki, a gente não estaria na situação que a gente está hoje no momento, né? Nós há pouco tempo saímos de uma pandemia, estamos com 2 guerras que podem se espalhar pelo mundo todo. Então, assim, a gente tem que começar cada vez mais cuidar das nossas atitudes, né? Trazer para a consciência todos esses ensinamentos do Reiki e praticá-los. Quando eu falei ali da definição sobre o Reiki, eu falei sobre chakras, né? E o que são esses chakras? Então, chakras são centros de energia no corpo humano. A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda ou disco, referindo-se a vórtices de energia que giram e influenciam o fluxo de energia vital, também conhecido como prana, no nosso corpo. Eles desempenham um papel importante no equilíbrio físico, emocional, mental e espiritual. Existem 7 chakras principais, localizados ao longo da coluna vertebral, do cóccix ao longo da cabeça. Cada chakra está associado a aspectos específicos do corpo. Quando estão equilibrados, eles promovem o bem-estar, e quando eles estão bloqueados ou desequilibrados, eles podem contribuir para problemas físicos e emocionais. Então ali nós temos, né, de baixo para cima, do primeiro chakra até o 7º. O chakra básico, o chakra sexual, o chakra plexo solar em amarelo, chakra cardíaco em verde, em azul claro o chakra laríngeo, em azul escuro o chakra frontal e em lilás o chakra coronário. Então, falando um pouco sobre esses 7 principais chakras, né? Na verdade, nós temos muito mais, mas esses são os 7 principais. Então, vamos falar sobre o chakra básico, a localização, na base da coluna vertebral. A cor dele é vermelha, o elemento é terra. Qual é a função dele? Trazer segurança, sobrevivência, estabilidade e conexão com o mundo físico. E quando ele está desequilibrado, ele traz medo, insegurança, problemas nos pés, nas pernas e na coluna. Então, como é que a gente reconhece uma pessoa que está com o chakra básico desequilibrado? É aquela pessoa que chega pra gente e traz muitos problemas relacionados à sobrevivência. É a pessoa que tem medo de não conseguir pagar seu aluguel, a sua prestação da casa, de não conseguir comprar alimentos, então de não conseguir sobreviver, né? Então a gente tem que às vezes perguntar, né, para essa pessoa ou para a gente mesmo: eu tenho ansiedade? Falta energia ou desconexão com a terra? E nós temos que trazer uma afirmação, né, para nossa mente, para nossa consciência: eu sou seguro. Então, com essa aplicação de Reiki no chakra básico, eu trago essa segurança. O chakra sacral ou sexual.
ou umbilical. Na verdade, os chakras, né, conforme a escola, tem nomes diferentes, mas a posição é a mesma. Então, a localização, abaixo do umbigo. A cor é laranja, o elemento é água. A função dele é trazer a criatividade, equilíbrio nas emoções, na sexualidade e prazer. O desequilíbrio é quando a pessoa tem baixa autoestima, tem bloqueios emocionais e problemas sexuais. Então, quando uma pessoa traz esse tipo de problema, a gente sabe que precisa de uma aplicação, né, mais demorada nesse chakra sexual. Então, a gente tem que se perguntar, né, eu tenho bloqueios de criatividade? Eu me bloqueio dentro da minha intimidade, da minha sexualidade? E a nossa afirmação, né? O que nós temos que buscar. Que eu sinto, eu sou criativo, né? Então tem que trazer essa criatividade e o Reiki nos promove isso com a aplicação do Reiki no chakra sexual. Chakra do plexo solar, a localização na região do estômago, bem abaixo das costelas. A cor é o amarelo, o elemento é o fogo. Em equilíbrio, ele traz poder pessoal, autoestima, confiança e controle. Em desequilíbrio, ele nos causa ansiedade, falta de motivação e problemas digestivos. Então, o que nós devemos nos perguntar, né? Eu tenho autoestima, eu tenho força de vontade, eu tenho medo de ser ridicularizado, e eu tenho que afirmar para mim que eu faço, eu sou forte. Então, ele nos traz, né? A personalidade, o poder, através da aplicação do Reiki. O chakra do coração, o chakra cardíaco, ele é localizado no centro do peito, a cor dele é verde, às vezes rosa, o elemento é o ar. A função desse chakra, quando ele está em equilíbrio, é amor, compaixão, empatia, equilíbrio emocional. E em desequilíbrio, dificuldade de perdoar, tristeza, problemas cardíacos. É um chakra, né, que ele une os 3 chakras inferiores com os 3 chakras superiores, né? Então, trazendo essa relação dessas energias. O chakra da garganta, localizado na base da garganta. A cor azul claro, o elemento é o éter. Ele facilita a nossa comunicação, a nossa autoexpressão e autenticidade. Quando ele está desequilibrado, ele traz timidez, dificuldade em falar e dores de garganta. A afirmação que temos que trazer: eu sou expressivo, e o sentimento de vontade de realizar. A gente consegue identificar, na verdade, pessoas que têm problema nesse chakra da laringe, quando chegam e dizem assim: eu não consigo me comunicar, eu falo uma coisa e as pessoas entendem outra. Né? Então, são pessoas que precisam de uma aplicação de Reiki no chakra da garganta. Temos também o chakra frontal, o chakra do terceiro olho. A localização é na testa, entre as sobrancelhas. A cor é o azul índico. O elemento é luz. A função é nos trazer a intuição, a sabedoria, a clareza mental e a visão espiritual. Quando ele está em desequilíbrio, nos tornamos pessoas confusas, com falta de foco, com dores de cabeça. Então, nós podemos nos perguntar: eu tenho dificuldade para tomar decisões? Me falta inspiração? E temos que afirmar, né? Através da aplicação do Reiki: eu vejo, eu sou conectado. E aí eu trago essa consciência para a minha vida. E por último, nós temos o chakra coronário, que fica no topo da cabeça, na cor violeta e branco, violeta ou branco. O elemento é essa consciência divina que nós estamos falando, né? A função é a conexão com o espiritual, com o nosso propósito de vida e com a transcendência. Ele, em desequilíbrio, traz sentimento de desconexão, depressão e falta de inspiração. Então, a pergunta que a gente faz, né? Eu tenho dificuldade para me conectar espiritualmente, e eu tenho que afirmar: eu entendo, eu sou divino. E aí eu reforço então a minha espiritualidade.
em relação à aplicação de reiki, né? Nós podemos nos auto-aplicar, nós podemos aplicar em pessoas, em animais e em plantas. Falando um pouco sobre os níveis de reiki, né? Para nos tornarmos reikiano, nós temos que passar pelo primeiro nível de reiki, que é o despertar, nível 1, que trata as nossas questões físicas. Então, despertar para o crescimento individual. Ele estuda os benefícios do reiki, ele estuda os chakras e as suas funções, as posições para autoaplicação. Ele atua na cura do nível físico, expurgando as energias negativas e elevando o padrão vibracional. Depois nós temos o Reiki 2, que é a transformação. Ele cuida do nível emocional e mental, e algumas vezes de alguns karmas, quando possível. Ele atua diretamente na cura dos níveis emocional, mental, consciente e inconsciente. Possibilita o envio de Reiki à distância e ainda trabalha os karmas. E a partir do Reiki 2, nós podemos também aplicar Reiki nas outras pessoas. O nível 3, que é a realização ou a maestria individual, é o nível espiritual. É quando a gente se torna mestre de si mesmo e atua na cura de nível espiritual, possibilitando atuar como terapeuta para realizar tratamento de Reiki. Porém, não habilita ainda a ser professor, a ser mestre Reiki. O nível 3B, então, é o mestrado, é o mestre pleno. Então, nesse nível, a gente recebe os ensinamentos de como realizar as sintonizações, né? Recebe o grau de professor e mestre Reiki do sistema Reiki. Então, o que é a iniciação e a sintonização? E o que o Reiki causa, né, no nosso corpo energético? Então, todos nós temos na nossa coluna esses 7 chakras que formam um canal energético. Na primeira figura ali, eu mostro para vocês o canal energético de uma pessoa que não é sintonizada, que não tem a sintonização do Reiki, né, no seu corpo. Depois, o que vai acontecendo com o nosso canal energético? No Reiki 1, ele expande um pouco, ele vai se fortalecendo. Depois nós temos a figura no Reiki 2 e no Reiki 3. Então, quanto mais a gente pratica e quanto mais a gente vai avançando nos ensinamentos do Reiki, mais o nosso canal energético vai se fortalecendo e nos trazendo todos os benefícios que nós já falamos anteriormente. Bom, se vocês ficaram com vontade de conhecer, né, de saber, de conhecer o Reiki, nós na Abrat temos esses cursos. Então, nós temos o Reiki 1, que é o despertar de um reikiano, o Reiki 2, a transformação de um reikiano, o Reiki 3A, a realização de um reikiano e o 3B, o mestrado de um reikiano. Então, esses cursos devem ser feitos na ordem. Eu não posso fazer o 2 e depois tentar o 1. Não, é o 1, 2, o 3A e o 3B. Mas também temos um curso que contempla todos esses níveis, que se chama Terapeuta e Mestre Reiki. Então, para você ser terapeuta, você teria que fazer o 1, o 2 e o 3A, e para ser o mestre, você teria que fazer o 3B separadamente. Então, você pode escolher, né, ou adquirir o terapeuta e mestre Reiki, ou então para conhecer primeiramente, faz o Reiki 1, depois no seu tempo o Reiki 2, o 3A e o 3B. Todos esses cursos são autorizados, né, são reconhecidos pela Abrat e pela Forte. Aqui então tem um modelo do curso de formação profissional em terapeuta e mestre Reiki, né? Caso vocês tenham interesse, então tá aqui um modelo de certificado que vocês vão receber. Bom, mais uma vez eu agradeço ao Fórum Hispânico de Naturopatia, né, por poder participar desse congresso. Muitas graças. E também coloco aqui os meus contatos, caso vocês queiram tirar alguma dúvida. Muito obrigada.